Bom, senhor presidente, eu pedi esse momento para falar, para fazer alguns esclarecimentos, porque eu fui citado por 2 deputados aqui, então eu quero fazer esse esclarecimento. Eu só não, apenas um ano, desde que eu assumi o meu mandato, assumi a legislatura, apenas um ano não estive na Comissão de Direitos Humanos. Todos os outros anos eu fui membro da Comissão de Direitos Humanos e, como membro da Comissão de Direitos Humanos, nós realizamos uma série de atividades aqui na afirmação e defesa dos direitos humanos dos brasileiros e brasileiras, sobretudo daqueles que não têm a sua humanidade contemplada nem respeitada e, portanto, não têm seus direitos humanos reconhecidos. Nós fizemos aqui diligências a diferentes presídios para ver a situação da população carcerária. Acompanhamos, por exemplo, a violência nas prisões, os homicídios que são praticados lá dentro e que o Ministério Público não tem sequer conhecimento. Avaliamos as condições subhumanas em que as pessoas estão encarceradas nesse país, que já conta com 500 mil de pessoas encarceradas. Fizemos diligências aqui para mediar conflitos entre povos indígenas e grileiros e poceiros, a violência de latifundiários e grileiros contra povos indígenas. Fizemos diligência aqui para ver a situação dos hospitais de emergência e dos prontos socorros onde as pessoas estavam. Eu estava nessa diligência, na gestão de Domingos Dutra, inclusive. Nós articulamos a Comissão de Direitos Humanos com uma CPI do trabalho escravo, do tráfico de pessoas e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Ou seja, um trabalho de enfrentamento do trabalho... Botamos a CPI para o enfrentamento do trabalho escravo, que ainda existe no país, sobretudo trabalho escravo infantil. Colocamos a comissão em articulação com a CPI do tráfico humano, do tráfico de pessoas para fins de mercado de órgãos, mercado clandestino e ilegal de órgãos, de doação ilegal, de exploração sexual. Colocamos a CPI, colocamos a Comissão de Direitos Humanos em articulação com uma CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes. Criamos aqui uma subcomissão da verdade, memória e justiça para investigar os crimes praticados por militares durante a ditadura. Nosso trabalho aqui sempre foi amplo e irrestrito. E nesses trabalhos, nessas diligências, oitivas, audiências públicas, quem estavam presentes eram os deputados de sempre comprometidos com os direitos humanos. Quando nós, em meio a esse leque de temas dos direitos humanos, colocávamos a questão da população LGBT, apareciam todos os outros deputados para se colocarem contra. Ou seja, quando se tratava de trabalhar, arregaçar as mangas, viajar, mediar os conflitos, fazer as diligências, escrever os relatórios, visitar as prisões, os hospitais, ninguém aparecia. Mas bastava a gente mencionar o tema LGBT, o tema da sexualidade, o tema dos direitos sexuais e reprodutivos, e todos apareciam para se colocar contra. Portanto, alguém que toma o microfone para fazer uma acusação leviana, mentirosa, de que eu e Érica Cocai nos importamos com os assassinatos desse país apenas quando se trata de gays e lésbicas, é algo pavoroso, desonesto. Eu não admito que ele faça isso. Porque qualquer pessoa que faça uma busca do trabalho que a gente faz, vai ver que ele está mentindo. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, quando Nelson Mandela, após mais de 2 décadas na prisão, assumiu a presidência da África do Sul e traçou seu plano de governo, ele incluiu uma política para os homossexuais, para a população LGBT, de uma maneira geral. Os assessores dele disseram, você está louco? Você vai incluir no seu governo o grupo mais odiado? A gente esperou esse tempo inteiro para assumir o poder e agora você vai colocar as pessoas contra a gente por incluir os homossexuais nas suas políticas públicas? E ele disse, eu não fiquei 20 anos na prisão para sair, traçar um círculo e deixar alguém de fora. Mas o que pega dessa fala é que os homossexuais são, de fato, o grupo mais odiado. Todas as civilizações fundadas nas religiões abraâmicas, as religiões do livro, todas as civilizações nutrem um ódio aos homossexuais. A prova disso, por exemplo, é o que o Estado Islâmico tem feito com os homossexuais. Empurrado de torres e também contra os cristãos. Certo? Mas os cristãos, ao longo da história, ou alguns grupos cristãos ao longo da história, inclusive grupos católicos, também empreenderam uma violência terrível contra os homossexuais, queimando-os em fogueira, perseguindo-os como portadores do pecado nefando, como sodomitas,
A lei anti-Sodoma inglesa, que depois foi exportada para a África e para a Índia, as leis anti-Sodoma são fundadas numa leitura fundamentalista da Bíblia. Essa é a verdade. Portanto, não é mentira que essa cultura alimenta um ódio, uma desumanização dos homossexuais. E esse discurso, que é a princípio religioso, migra para outros espaços, como o espaço jurídico, e, portanto, fomos, ao longo da história, considerados criminosos, migrou para o espaço da medicina e fomos, ao longo da história, considerados doentes. Ou seja, fomos pecadores, criminosos e doentes, e ainda somos em diferentes culturas. Portanto, há uma violência cultural e institucional contra nós. E foi a emergência dos Estados modernos, pautados na laicidade e na separação entre Estado e Igreja, que garantiu um mínimo de expressão de organização política desses grupos. E o Brasil faz parte dessas nações. E a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, promulgada, a melhor Constituição que nós temos na história do nosso país, apesar dos princípios que ela defende, de lá para cá, de 88 para cá, nenhuma lei foi aprovada para garantir cidadania a esse grupo. E aí aparece um deputado federal, eleito graças à força econômica da sua igreja, que pleiteia a presidência dessa comissão e pleiteia proferindo um discurso violento e desumanizador contra os homossexuais, reiterando os velhos estigmas, o estigma do pecado, o estigma da doença, o estigma do crime. Não só dessa mesa, não só do púlpito, da tribuna do plenário, mas também em vídeos publicados na internet. O que é que essa pessoa espera da comunidade ofendida? Ela espera o quê? Que as pessoas aplaudam o discurso violento dele? Não, as pessoas reagiram. E as pessoas reagiram, e se algumas pessoas cometeram excessos, a gente não vai estigmatizar toda a comunidade homossexual por causa do excesso de algumas pessoas, excessos questionáveis. Porque o discurso dele, o que ele narrou aqui, não quer dizer que seja verdade. Eu quero provas. Eu quero que ele traga as provas do que ele disse aqui. E ele não vai trazer porque ele sabe que é mentira, que ele está exagerando. Muito obrigado, deputado. Espera aí, eu vou concluir, senhor presidente. Deixa eu concluir. Eu quero concluir. É importante que eu conclua, porque o que ele fez aqui é muito grave. Ele falou que as filhas e a mulher dele sofreram, mas ele pensou na quantidade de mães, filhas, irmãs, de homossexuais, lésbicas, transexuais, que sofreram por causa do discurso dele e pelo fato dele fechar esse espaço aqui a políticas públicas e a discussões que promovem a cidadania dessa gente. Ele pensou na dor das pessoas ao assistirem um vídeo e vê-lo desumanizar os homossexuais e as pessoas transexuais? Será que ele pensou nessa dor? Ou só ele é humano, só ele se importa, só a família dele vai sofrer com os ataques que ele sofreu nas redes sociais? E quando ele promoveu um vídeo difamatório contra mim, contra a Érica Cocai, pelo qual ele está sendo acusado na justiça, o assessor dele foi à imprensa, foi ao Estadão, está lá, qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa e dizer, e ver o assessor dele dizendo que foi pago para fazer a difamação, que ele pagou para que nós fôssemos difamados, para mentir. Portanto, vibra para que um fala mansa e fazer um discurso de distorção mentiroso para se vitimizar nessa altura do campeonato é mais que desonestidade intelectual e eu não vou admitir isso. Por fim, quero deixar claro que Kaique, o menino a que ele se referiu, foi encontrado espancado com os dentes quebrados e uma barra de ferro atravessada na perna. Se alguém caracteriza isso como suicídio, sinceramente, essa pessoa ou tem problemas sérios de cognição ou é desonesta intelectualmente. O caso Kaique não está fechado. A linha investigativa que a polícia adotou não quer dizer que seja a verdade dos fatos. E é bastante suspeito que o advogado que foi assistir juridicamente a família seja um advogado pago por uma igreja. Então, mesmo o caso de Kaique, para desmoralizar o movimento LGBT que ele trouxe aqui, não está dado. Mas eu posso citar outros casos em que não há questionamento do crime homofóbico nesse país. E não há deformação de estatística, não. Não há inflação de números, não. Há números contabilizados por uma pesquisa séria, com rigor científico. Sim, mais de 300 homossexuais foram mortos ano passado por causa da sua orientação sexual e identidade de gênero, homossexuais e transexuais. Porque no caso da transexualidade, não tem a ver com orientação, tem a ver com a identidade de gênero. E ainda que essas pessoas se fechem ao conhecimento, se prendam nos seus dogmas, o conhecimento científico está sendo produzido. E as academias, as universidades, têm deixado claro que sim, há uma identidade de gênero.
O sexo biológico não define a maneira como a pessoa se percebe. Então, o papel dessa comissão é abrir a comunidade de direitos para grupos que estão excluídos, e eu não vou admitir que fala mansa e recurso à mentira, à distorção, manchem a minha imagem, o meu trabalho e da deputada Érica Cocai. Muito obrigado, deputada. Deputada Érica Cocai, última inscrita.